sempre ali, estamos sempre cortados na câmera. Tá? Vamos então ter uma palavra de oração. Como os irmãos sabem, hoje é nosso culto de missões. Claro que não deve ser, nosso tempo não deve ser dedicado só no domingo para missões. Deve ser todo o tempo da nossa vida, mas porque missões nada mais é do que nós vivermos os ensinamentos de Jesus e cumprir nas nossas vidas e na vida daqueles que nos são próximos, não é? Contribuir, quem pode orar sempre, todos nós podemos orar e se podemos ir, não podemos ir a outro país, mas podemos ir aos nossos vizinhos, aos nossos familiares, desde que o Senhor nos conduza com graça, porque até para ir é preciso que o Senhor nos dirija, não é? Então vamos ter essa palavra de oração para dedicarmos esse tempo, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, que Ele desperte os nossos corações para missões, não é? E que a chama do amor do Senhor não se apague, porque um dia o Senhor nos amou, não, Ele ainda nos ama, mas enviou o seu Filho, nós entendemos a mensagem, como foi feliz aquele dia para nós, não é? E nós devemos desejar isso para as pessoas que não têm Jesus como Salvador. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos dedicar essa tarde, esse fim de tarde a Ti, Senhor, todo louvor, toda adoração, toda exultação que saia dos nossos corações, que seja tão somente para Ti, que seja em espírito, em verdade, Senhor, que seja em devoção ao Teu bendito nome, Senhor. Nós também queremos dizer que nós amamos muito o Senhor, que nós somos felizes contigo, somos felizes, Senhor, pelos caminhos que o Senhor nos tem guiado, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Clamamos que o Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, fale profundamente conosco nesta tarde, que possamos ouvir a Tua voz, que o Teu Espírito Santo tenha poder para mudar, Senhor, nas nossas mentes e nos nossos corações, tudo aquilo que não agrada a Ti, Senhor. Clamamos também, Pai, pelos nossos vizinhos agora, que a paz do Teu Espírito possa alcançar, Senhor, cada família, cada lar aqui neste bairro, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito, Senhor, possa despertar cada coração para se voltarem para Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também clamamos que toda ação do mal, do inimigo contra as nossas almas, tentando roubar o nosso louvor e a nossa oração a Ti, Senhor, seja rompido em nome de Jesus. Colocamos tudo nas Tuas benditas mãos e desde já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então iniciar esse momento de entrega ao Senhor com a leitura do Salmo 67. É um salmo que nós conhecemos muito bem, não é? Como já sabem, hoje eu trouxe aquela versão que é um pouco diferente, mas que também é a palavra do Senhor. Salmo 67. Diz assim a palavra do Senhor: que Deus nos salve com a sua graça e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Assim saberemos por onde Ele quer que nós andemos. Assim, todas as nações conhecerão a sua salvação. Que os povos o louvem, ó Deus, que todos os povos o louvem. Que as nações se alegrem e cantem de alegria, porque julga os povos com justiça e guia a vida das nações. Que os povos o louvem, ó Deus, que todos os povos o louvem. A terra produziu grandes colheitas, porque Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Que Deus nos abençoe
e todos os povos mais distantes da terra temam o Senhor. Amém? Como diz aqui o 6, a terra produziu grandes colheitas, porque Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Se nós temos tido algumas alegrias, algumas conquistas, não é pela força do nosso braço, nem pelo nosso dinheiro, nem pela nossa saúde. É porque Deus nos tem dado todas as coisas. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde para louvá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Desde já nós queremos dizer que vocês todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Eu não sei o seu Jorge, não é? E Cristiana e as minhas sobrinhas, a Mariana e a Bruna, também são bem-vindas em nome de Jesus. As pessoas também que nos ouvem ali na live são bem-vindas em nome de Jesus. Todos nós estamos aqui para cultuar e bendizer ao Senhor, porque Ele é digno. E a canção que nós vamos cantar, já cantamos há um tempo atrás, que diz: quero louvar-te sempre mais e mais. Que possamos fazer isso em espírito e em verdade diante do Senhor. Vamos nos pôr de pé e cantar ao Senhor. em toda a criação do poder e do esplendor que o nosso Deus tem.
E isso deve alegrar e satisfazer os nossos corações por saber que Ele é imenso, Ele é espetacular. Mas mesmo assim, Ele se importa com cada detalhe do nosso ser. Amém? Vamos cantar então mais uma canção, que como hoje é um culto dedicado a missões, que é um culto que diz, uma canção que diz que nós temos que trabalhar e orar na seara do Senhor, como bons discípulos e obreiros. Eu quero trabalhar para o Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado sem estar assim na vida do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vida do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado sem estar assim na vida do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, estamos no pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim na vida do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado sem estar assim na vida do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás alguém lugar, se na vida do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado sem estar assim na vida do Senhor. Amém? Podemos assentar. Que o Senhor nos ache quando Ele voltar ocupados. Ocupados não dos nossos afazeres pessoais, mas empenhados em servi-lo. Não é que nós vamos virar, vamos dizer assim, funcionários de Deus. Não. Nós temos que trabalhar lado a lado com o Senhor, porque o interesse dele é esse, de uma comunhão plena e perfeita, e a partir dessa comunhão, trabalharmos com Ele. Não é como um agricultor assim, mais doméstico, que vai com o outro ao lado, tirando, preparando a terra, e o outro vem do lado plantando, semeando, e depois vão arregar a terra pelo caminho afora. Assim deve ser o nosso empenho na obra do Senhor. Amém. Amém? Vamos então agora fazer a nossa participação das nossas ofertas, e que façamos isso como diz a palavra do Senhor. Não por força, nem por constrangimento, mas aquele que der, que dê com alegria. E volto a dizer, vocês estão aqui como nossos convidados, este momento de participação ele não é obrigatório, não é? Ele está livre para quem quiser fazer, mesmo para nós todos, para os visitantes, é um momento livre, ninguém é obrigado a dar, como nos ensina a palavra do Senhor. Estamos à vontade de abrir isso. Toma, Senhor, em adoração.
uma oferta de adoração, com um cheiro suave, Senhor, diante do teu altar, que nós fizemos de coração, Senhor. Ó Pai, como acabamos de cantar, que tudo que temos, que tudo que somos, que tudo aquilo que fazemos, Senhor, que seja consagrado tão somente a Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, também pedimos que o Senhor dê sabedoria a quem tem a responsabilidade de gerir este dinheiro, para que seja bem emprego, para a glória do Teu nome, Senhor. Clamamos também pelo pastor Mauro, que nos irá trazer a mensagem, que a mensagem, Senhor, venha como flecha certiva nos nossos corações e que produza, Senhor, frutos para a glória do Teu nome. Clamamos em nome de Jesus que tudo aquilo que precisamos ouvir, Senhor, que seja dito e que ouçamos e que possamos acolher nos nossos corações com alegria, Senhor. Clamamos também, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tentar roubar a Tua palavra dos nossos corações sejam repreendidos em nome de Jesus e que possamos estar atentos para a glória do Teu bendito nome. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Passa a palavra para o seu irmão. Boa tarde e que o Senhor nos abençoe, né, através deste momento. Quando nós falamos que temos um culto de missões, parece-nos que é algo assim fora do normal, né? Mas na verdade a vida cristã é uma vida de missões. Nós estamos aqui hoje e porque nós estamos aqui é em consequência de missões. Alguém um dia se preocupou em falar conosco sobre Deus. Eu acho que todos aqui tiveram já uma experiência assim, né? De conversar com alguém acerca de Deus. E quando alguém se propõe a falar de Deus para outras pessoas, nada mais do que missões ele está fazendo. Por quê? Porque o mundo, nós vemos aí que o mundo tem ocupado muito o espaço, muito a mente, muito o tempo da nossa vida. Nós nos preocupamos com tantas coisas, temos aí tantas coisas por serem feitas durante a semana e às vezes o tempo menor fica para Deus e o tempo não existe para o próximo. Essa é a grande verdade. Quando eu digo o tempo não existe para o próximo, é no sentido de que eu não tenho tempo para falar de Deus para o próximo ou conversar com alguém acerca de Deus. Como é difícil falar sobre Deus, mas é tão fácil aproveitar as oportunidades. Eu creio que durante essa semana você conversou com alguém que estava triste, abatido, ou alguém que estava preocupado com alguma coisa que não estava dando certo, ou alguém que simplesmente estava muito alegre por ter alcançado uma vitória, né, em alguma área da sua vida. Se nós apenas disséssemos, não fique triste, Deus vai te abençoar. Graças a Deus que você conseguiu a vitória, porque Deus te deu sabedoria, força. Há tantas oportunidades para se falar de Deus. É interessante que às vezes a gente precisa ir ao centro da cidade e se não vamos de carro, vamos de autocarro. E às vezes ficamos ali na parada do autocarro e normalmente tem alguém sentado ali ao lado. E de repente esse alguém cumprimenta-nos e esboça um desejo de conversar. E às vezes nós falamos sobre o tempo, falamos sobre a pandemia, falamos de tudo que acontece e não falamos de Deus. E quando há um momento em que a gente fala acerca de Deus com alguém, ou conversamos sobre Deus, esse momento é tão prazeroso. Nós sentimos prazer porque Deus está junto conosco. Deus nos abençoa, Deus nos dá a sua paz. Então, missões não é algo raro. Missões são todos os dias. Missões têm que ser feitas a toda hora, a todo instante. Porque o mundo está repleto de pessoas que estão precisando de Deus. Eu lembro de um texto de João, do Evangelho de João, quando Jesus olhou para a multidão, né? Diz o texto que Jesus olhou e sentiu compaixão da multidão, porque Jesus via que aquela multidão eram ovelhas sem pastor. E nós entendemos o que é um rebanho de ovelhas e qual é a função de um pastor, entendemos? A função de um pastor de ovelhas, animal mesmo, é tratar delas,
é conduzi-las ao bom pasto, é levá-las e trazê-las de volta para o aprisco, para o curral. E Deus nos revelou através de Jesus que Ele quer cuidar de nós como pastor, quer cuidar da nossa vida, da nossa alma. Amém. Antes de qualquer coisa, nós vamos ouvir um cântico para conhecê-lo, e se alguém conhece já pode até acompanhar o cântico, e depois vamos ficar em pé e vamos cantar esse cântico. Porque para mim esse cântico, esse hino é um hino missionário, um hino de missões, que fala sobre a importância de fazermos missões. Então vamos ali, né? O hino de missões. Vamos ouvir a primeira vez, depois ficar em pé e cantar. Sem Jesus e por todo o mundo, que pecado eterno dá, da salvação que no amor profundo dá ao Deus gracioso e bom. Feito na cruz com sacrifício e dor, proclamai o dom do Redentor.
já vai voltar o cântico. Vamos ficar em pé e vamos cantar agora, já ouvimos. Eu, quando ouço uma música como esta, eu me sinto como se eu estivesse num pelotão do exército que vai para a guerra. É como se estivessem cantando o hino da batalha. Nós somos batalhadores em nome de Jesus. Talvez essa semana você ajudou alguém, orou por alguém, você consolou alguém com as palavras da Bíblia. E isto mostra que você é um soldado do Evangelho. E isto faz com que essas pessoas conheçam a luz do mundo. O hino fala de que, baseado de que Jesus é a luz do mundo. E Jesus disse isso: eu sou a luz do mundo. Então vamos cantar para aprender melhor esse cântico, né? Disse Jesus de todo o mundo, e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz o sacrifício bom, proclamai o dom do Redentor. Esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar no enviados do Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Aleluia.
Senhor Deus, nós queremos agradecer porque nós fomos alvos do Teu amor. O Senhor olhou para cada um de nós que estamos aqui com amor eterno, e o Senhor olhou para toda a humanidade, para todos os seres humanos, e movido pelo amor para com todos, o Senhor enviou Jesus Cristo para vir a este mundo, e como diz a Tua palavra, como o Cordeiro de Deus, que foi levado à cruz e ali sofreu pelos nossos pecados, ali entregou a sua vida por amor a todos nós, e através do sacrifício de Jesus, nós somos libertados da condenação do pecado, e pela fé no Cristo que não permaneceu morto, mas vive e ressuscitou, nós podemos ter a esperança da vitória eterna. Por isso, Jesus, aceita este momento de culto, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que tudo que aqui for falado, que tudo que nós venhamos a aprender, seja realmente para reconhecermos que o Senhor é o nosso Salvador. Amém. E por isso nós queremos que esta luz, que é o Teu nome, seja anunciada no mundo todo, e que há muitos que estão em países, em lugares, em continentes, onde o Evangelho ainda não está presente, e eles precisam conhecer o amor do Senhor. Que o Senhor esteja com todos os missionários que estão espalhados pelo mundo, que o Senhor esteja com todos aqueles que ensinam a Tua palavra, que o Senhor toque os corações para que eles possam sentir a Tua presença e que possam ter uma experiência com Jesus Cristo e com o Teu verdadeiro amor. É a minha, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. É um culto especial, porque nós queremos trazer a nós todos que aqui estamos a oportunidade de partilharmos um pouco deste ato missionário de Jesus Cristo. Quem aqui já pode dizer, eu senti um momento em que Jesus esteve na minha vida, falando comigo, eu me senti tocado por Jesus? Quem aqui já sentiu isso? Muito bem. Em uma palavra, qual foi a sensação, a experiência que você teve quando Jesus tocou o seu coração? Diga-me uma palavra, o que você sentiu? Paz. Paz. Assombrado. Assombrado. Segurança, certeza. Segurança, certeza. É interessante que Jesus Cristo, quando vem e nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele fala a nós de acordo com a nossa necessidade. Missões é ir de encontro à necessidade dos povos, independente da raça, da cor, independente de onde eles estejam. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que nos ama, é um Deus que conhece cada ser humano na face da terra. Deus sabe o que sente cada um dos seres humanos. E Ele está pronto para ir de encontro a essa necessidade. Na verdade, é necessário que Deus use as pessoas. E Deus toca corações de pessoas e elas se sentem chamadas por Deus para ir e falar de Jesus. Nós temos alguns missionários aos quais nós acompanhamos e participamos, procuramos participar do ministério deles, ainda que de uma forma muito significante, porque há muitas necessidades na vida dos missionários. E nós temos um missionário que se chama João Lourenço. O João Lourenço, ele está no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. João Lourenço está numa cidade que praticamente, podemos dizer, é uma mini Alemanha. É uma cidade onde todos são descendentes de alemães. É uma região ainda onde se fala o alemão. É muito comum as pessoas irem ao comércio e quando você vai, você ouve elas conversando em alemão. Pessoas que precisam também e passam por muitas dificuldades. É uma cidade, uma região muito carente do Rio Grande do Sul. João Lourenço poderia perfeitamente estar em qualquer parte do mundo. João Lourenço é professor de inglês. João Lourenço é formado em teologias e aconselhamento. João Lourenço é formado em música. João Lourenço é compositor musical. João Lourenço, um jovem que nós conhecemos ainda no tempo do nosso primeiro ministério.
Mas João Lourenço teve uma experiência com Jesus. E um dia, nos nossos encontros, ele tomou essa decisão por Jesus Cristo, lá na sua freguesia, uma freguesia muito carente. Ele ainda estudava naquele tempo no colégio. João Lourenço foi tocado por Jesus e pelo amor para com Jesus e para com as almas perdidas. Ele sentia sede, ele lia a Bíblia, ele estudava, e um dia ele tomou uma decisão: eu quero servir a este Jesus. E ele começou a evangelizar na escola, com seus colegas de aula, e de repente na nossa igreja começaram a vir jovens através do testemunho dele. Jovens que também tiveram experiências com Jesus. E João Lourenço um dia decidiu se preparar melhor e foi estudar teologia. Mas João Lourenço, quando sentiu que Deus estava chamando, ele tomou uma decisão de servir ao Senhor. E João Lourenço casou-se, teve filhos e decidiu ir para essa região onde se fala muito alemão. E através dos seus dons e talentos, como professor de inglês, como professor de música, ele começou a conversar com as pessoas e a partilhar do amor de Jesus com essas pessoas. E hoje lá ele tem um pequeno grupo, como nós temos aqui, onde ele ministra o estudo da palavra. E pessoas estão conhecendo Jesus de perto nas suas vidas. E João Lourenço mandou-nos pedidos de oração. E vamos ouvir os pedidos de oração que ele deixou para nós. Olá, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E quero dizer primeiramente que nós temos orado pelos irmãos, temos orado pela igreja aí, né, pelo irmão pastor Mauro, irmã Maria Isabel, que o Senhor esteja dirigindo vocês, esteja, né, dando sabedoria a cada dia, protegendo, guardando, né, suprindo as necessidades dos irmãos também aí. E gostaria de compartilhar alguns pedidos de oração da igreja daqui, né, do Rio Grande do Sul, a igreja, o trabalho que nós temos aqui, tem uma igreja doméstica aqui em Panambi, em Condor, né, e temos alguns pedidos anotados que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, primeiro eu gostaria de pedir que os irmãos estejam lembrando de orar pela igreja aqui, pelo crescimento, né, o crescimento dos irmãos em conhecimento da palavra, na comunhão com o Senhor em maturidade, para que eles possam também testemunhar, né, orar para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Nós temos ainda feito cultos online, alguns irmãos têm vindo aqui em casa já, né, mas temos mantido os cultos online nas quintas-feiras e nos domingos, né. Pedimos oração então por isso também pela igreja. Outro pedido, irmãos, pelos líderes do nosso país, né, vivendo esse momento de pandemia, né, nós pedimos que os irmãos estejam lembrando, né, do Brasil, dos líderes, né, do presidente, os ministros que estão sendo muito atacados, né. Nós cremos que eles estão procurando fazer algo realmente para ajudar as pessoas, mas existem muitas questões políticas envolvidas, né. Então nós pedimos que os irmãos orem que toda e qualquer seta do inimigo para prejudicar vidas, né, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Orar pelos enfermos, por aqueles que estão nos hospitais, para que o Senhor toque nos corações e venham a reconhecer o Senhor Jesus, se ainda não tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, venham a reconhecê-lo, né. Pedimos também oração pelos irmãos médicos e enfermeiros que estão também, eu creio que aí também há irmãos que estão envolvidos, né, nessa batalha, que o Senhor também esteja usando, guardando, né, esteja protegendo. Muitos às vezes se expõem, né, a dar sua opinião e são, na verdade, atacados, né, pela oposição, que o Senhor possa estar guardando também a cada um. E pedimos oração também, irmãos, pela nossa família, né, pela Iris, o Samuel, a Sara e por mim. O Samuel e a Sara continuam estudando também em casa. O Samuel, na verdade, sempre fez homeschooling, né, ele nunca atendeu a escola regular, continua estudando em casa, então o Senhor esteja ajudando ele no aprendizado, aí você tem trabalhado muito com ele também, né, eu ajudo em algumas coisas às vezes quando possível. A Sara também tem estudado em casa, nossa filha, e peço oração por mim, pelo trabalho, né, que o Senhor possa me ajudar, como eu tenho tido esse problema com o ouvido, né, que o Senhor possa me ajudar a conseguir ouvir, né, também quando estou dando aulas, né. O irmão pastor Mauro, a irmã Maria Isabel, eu creio que recordam que eu tive um trauma acústico quando morávamos em Gramado ainda, né, no Janssen,
em 2000, quando a Sara nasceu, e ficou um zumbido no ouvido esquerdo, né? Eu acabei me acostumando com isso e convivia, né, tranquilo com isso, até que agora em fevereiro desse ano a nossa cachorra fugiu e eu fui fechar, né, um cercado ali e batendo, né, pregando com um martelo e umas tábuas, né, alguma coisa aconteceu e desde então tem sido muito difícil. Eu tenho tido lutas, né, muito grandes, irmãos. Peço que os irmãos estejam orando. Eu tenho zumbido constante, dia e noite, um zumbido como que uns grilos, né, e um chiado às vezes, né, do ouvido, e ainda além disso um som metálico, dependendo da frequência de som que eu escuto. Alguns carros, mesmo quando eu passo na rua, um carro, dependendo da frequência do motor, né, parece que toca com sinos dentro do meu ouvido. Eu já fiz audiometria e estou com perda auditiva, né, os 2 médicos que eu consultei dizem que eu deveria usar aparelho e eu vou tentar conseguir, né, pelo SUS ou via judicial, porque não temos recursos, né, são caros, isso não são baratos, né. E eu tenho mais um exame agora na quinta-feira em Juí. Peço que os irmãos estejam orando. Tem uma ressonância magnética para fazer, né, em Juí, né, e que o Senhor possa estar mostrando, né, se pode ser feita alguma coisa. Nós cremos que Ele é poderoso para curar. Nós temos orado, né, principalmente pedindo ao Senhor força para me ajudar, né, porque há momentos que o som é muito alto. Na verdade, nenhum som externo abafa esses sons que eu estou escutando, esse zumbido, né? Mesmo eu falando com os irmãos aqui, o seu cantar bem alto, o seu gritar, eu consigo escutar porque é um som dentro da cabeça, né? Então, que o Senhor, pela sua misericórdia, também possa estar me ajudando, possa estar direcionando, né? Peço aos irmãos por isso, então, que orem, né, também em relação a isso, aos meus ouvidos, porque são os dois, mas mais no ouvido esquerdo, né? E por esse exame de quinta-feira. Amém, irmãos? Nós continuaremos orando pelos irmãos aqui também, né? Agradecendo pelo amor, pelo carinho dos irmãos aí, né? E que o Senhor possa estar abençoando, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês aí. Abraço a todos, irmão pastor Mauro, irmã Maria Isabel, saudade de vocês também, né? Um grande abraço, o Senhor abençoe. Até mais. Podemos imaginar o que é para um músico tocar o seu instrumento, ensinar música para outros sem ter condições de ouvir. O que é para um professor de inglês ensinar inglês para alguém e quando esse aluno falar inglês ele ter dificuldade de ouvir se está falando certo ou não. E ele disse para mim que realmente é muito difícil e ele está passando por momentos realmente onde ele está muito abatido, porque ele queria ter vigor e saúde, principalmente para poder continuar o seu ministério. Então nós dissemos a ele que vamos estar orando e vamos acompanhá-lo mais de perto para que possamos ser bênção na vida dele, ok? Quem sente o desejo de orar nesta hora e pedir a bênção de Deus sobre o missionário João Lourenço, por favor, faça isso. Ore a Deus agora, se alguém sente esse desejo. Meu Deus, estamos diante de Ti, Pai, para pedir a Tua misericórdia sobre nós, em primeiro lugar. Pedimos, Pai, e agradecemos pelo aquilo que nós temos, a Tua graça, a Tua misericórdia. Amém. Continua, Pai, a estar conosco. Continua, Pai, a estar por todas aquelas pessoas nas tribulações, nos problemas da vida. Ó Senhor, olha para este pastor e pela missão dele. Ó Senhor, ele é Teu obreiro, ele é Teu homem que está a fazer uma obra aqui com aquelas pessoas perdidas, que tem que ensinar o Evangelho, que tem que ensinar como se louva o Teu nome e como tem que conhecer o Senhor Jesus, que é o Senhor, nosso Senhor e Salvador. Por isso, Pai, tenha misericórdia dele, dá-lhe ouvidos, dá-lhe saúde, dá-lhe sabedoria para saber cumprir a sua missão que é feita no Teu nome, Pai. Por isto, Pai, não atrasa, Pai, de olhar para aquelas pessoas na necessidade. A necessidade são de tantas formas, Senhor, em que nós não sabemos, mas Tu sabes o que se passa lá, Tu sabes o que se passa com todos os missionários que andam no mundo inteiro.
Por isso, Pai, tenha misericórdia. Nós oramos, Pai, e pedimos junto aqui, diante de Ti, colocamos no Teu altar estes problemas todos, de saúde, de Covid, de todos os problemas do país, da líder mundial que exista. Por isso, Pai, nós confiamos em Ti, colocamos diante de Ti estes problemas todos e oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É interessante ver que Deus também usa pessoas e às vezes nós pensamos, bom, quando ficar mais velho eu vou fazer mais. Às vezes nós pensamos, agora eu tenho tantas coisas por fazer. Mas me chama a atenção que Deus tem chamado pessoas jovens. E jovens, normalmente, todos eles são cheios de sonhos. Querem fazer muitas coisas. Mas quando são tocados pelo amor de Deus e sentem um amor pelas vidas, pelas pessoas que precisam de Jesus, eles se colocam nas mãos do Senhor. E eles seguem o caminho firmes pela fé. Nós temos uma jovem que é a Núbia, e a Núbia não ficou no Brasil como o João Lourenço ficou. A Núbia sentiu chamada para sair do Brasil, e a Núbia trabalhou com o ministério com jovens aqui em Portugal, pela Palavra da Vida, há alguns anos, e depois sentiu-se chamado e foi para a Espanha para ajudar ali no ministério também da Palavra da Vida. E a Núbia é uma jovem solteira e que também dedica sua vida ao Senhor Jesus de tempo integral. Ela tem trabalhado com crianças, tem trabalhado com jovens, tem trabalhado com senhoras, enfim, aquilo que Deus tem colocado diante dela, ela tem se disposto a fazer, por amor a Deus em primeiro lugar e por amor às almas. Então vamos ouvir o pedido que a Núbia mandou para nós, né? Olá. Olha, só um detalhe, eu tentei virar isso, fiz de tudo, mas não consigo. Eu não sei como é que ela gravou isso. Eu já fiz o teste, mudei, baixei um programa para tentar, mas não consegui. Então, vamos tentar ouvir o que ela fala também, apesar que ela esteja aparentemente deitada. Também pelo vosso cuidado, vosso amor, nesse tempo. Eu sei que vocês estão orando não só por mim, mas também por cada missionário ao redor do mundo. E agradeço também ao Senhor pelo cuidado nesse tempo, que tem sido um tempo difícil para muitas famílias. Agradecemos ao Senhor porque, apesar de tudo, Ele está no controle. Ele sabe do que está a passar, ainda que os nossos olhos não apareçam. E também porque Ele nos deu a Sua palavra, que nos consola, que nos conforta, que nos guia, que nos aconselha. E é tão maravilhoso poder olhar na Sua palavra, Suas promessas se cumprindo e poder descansar de que Deus é fiel. Ele é fiel às Suas promessas e fiel a Ele mesmo. Gostaria de agradecer as vossas orações e gostaria de pedir que orassem pela minha família, que ainda não conhece Jesus como Salvador. Na verdade, a minha mãe aceitou Jesus há 5 anos atrás e ano passado o meu irmão de 35 anos morreu de câncer, de cancro, e graças a Deus que antes de falecer ele recebeu Jesus como seu Salvador, e isso para mim é o maior conforto, o maior consolo, saber de que agora ele goza da presença do Senhor nos céus. E também gostaria de pedir oração pelos acampamentos que nós teremos nas 2 últimas semanas de julho. Teremos alguns jovens de diversos lugares da Espanha. E o meu pedido de oração é que esses jovens possam conhecer ao Senhor como Salvador, possam depositar a sua fé nele. E aqueles que vieram desanimados, que o Senhor possa firmá-los, que a palavra possa ser tão cheia aos seus corações. Se puderem orar por isso, eu agradeço e muito obrigada, porque eu sei que vocês já oram. E eu obrigada pelo vosso cuidado, que Deus continue a guardar-vos e a guiar-vos e a dar sabedoria em todas as coisas. Amém. Uma jovem solteira que deixou toda a parentela do seu país para servir a Jesus. Eu fico imaginando que não é fácil perder um ente querido, mas muito mais difícil é perdê-lo quando ele está distante, que foi a experiência que ela teve. E a grande preocupação, como ela disse, que a maior parte da sua família ainda não crê em Jesus Cristo.
Então eu creio que é importante que nós oremos para que, assim como o Senhor está com uma Núbia ali na Espanha, que Ele possa estar cuidando e falando ao coração dos seus familiares, para que eles possam crer no poder de Jesus. Amém? Irmã Anjinhos, pode orar pela Núbia? Muito obrigada, Senhor, por deixarmos aqui ouvir a tua palavra. Senhor, nos salve e ajuda-nos a gente, Senhor. Este culto pede missões, Senhor, para nos entender cada vez mais sobre as missões. Nós sabemos, mas cada vez temos que aprender mais, Senhor, a amar os outros e a ajudar-os, Senhor. Senhor, ajuda esta missionária, aquilo que ela precisar, ajuda a família dela, Senhor, como também a nossa, que não são clientes, Senhor. Ajuda-nos também a nós a falarmos à nossa família, porque por vezes falamos de Jesus, mas ninguém quer ouvir. Senhor, mas só Tu podes abrir os corações e só Tu podes ajudar, Senhor. Senhor, continua com ela, através dela e ajuda a dar força, Senhor. Os pais dos Teus familiares, Senhor. Abençoa-os, todos os missionários que estão longe, Senhor. Toda a gente que vai pregar a Tua palavra, Senhor. Dá-lhes paz, dá-lhes amor, dá-lhes aquilo que eles precisam, Senhor, também a nós. Senhor, muito obrigado por tudo. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós também temos orado e temos participado com o Ministério do Israel, que também é um outro jovem que está trabalhando no apoio ao missionário, às missões que são feitas voltadas para a Coreia do Norte. Nós sabemos o quanto é realmente difícil e desafiador quando se trata de Coreia do Norte. Então ele está lá com aquela missão na divisa da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, e eles estão, depois da pandemia, da quarentena, eles ficaram com muito trabalho por ser feito, porque eles dão apoio a refugiados que vêm da Coreia do Norte, e ele então disse: pastor, eu não tive tempo para fazer o vídeo, mas ele mandou um pedido por escrito que eu vou ler para vocês, que ele sente que é uma das dificuldades recentes que está havendo ali na Coreia do Norte. Ele diz que recentemente foi divulgado um relatório, inclusive um relatório feito pela ONU, sobre os direitos humanos na Coreia do Norte. E afirma o relatório que existem relatos de que o número de moradores de rua cresceu nas cidades da Coreia do Norte. Outras fontes entrevistadas pelo portal da notícia afirmam que a quantidade de crianças e idosos que estão à rua sem comida, sem trabalho, sem cuidados, e tem aumentado muito, em especial as crianças e os idosos. E ele então diz que as autoridades norte-coreanas organizam um grupo especial para conduzir ações em massa contra qualquer tipo de ação que venha favorecer essas pessoas que estão sofrendo. E então ele pede que realmente nós oremos para que essas crianças, esses idosos em especial, consigam receber alimentação para os seus físicos. E também consigam ser alcançados com uma palavra de consolo, de conforto da parte de Deus através da palavra de Deus. Para quem já está acompanhando o trabalho de Israel, é muito comum, nós sabemos que eles fazem em vários meios para que a palavra de Deus, a Bíblia, chegue até a Coreia do Norte. Por exemplo, às vezes eles aproveitam o vento, conforme a previsão do vento, eles enchem balões com páginas de Bíblia dentro e soltam esses balões para que eles possam ir em direção à Coreia do Norte e, quem sabe, chegando lá, alguém possa ter contato com uma pequena parte da Bíblia. Eles aproveitam muito a questão marítima também, quando eles colocam pequenas mensagens dentro de pequenas garrafas e coisas assim, embalagens, para que as ondas possam levar isso para a Coreia do Norte. E o maior trabalho deles é de resgatar cristãos da Coreia do Norte, que saem da Coreia do Norte e vêm para a Coreia do Sul. Apesar de ser uma divisa, mas o trajeto desses refugiados é um percurso enorme. Eles passam por quase toda a China, voltam para depois serem resgatados e chegarem à Coreia do Sul. E lá na Coreia do Sul são assistidos pela missão, onde Israel participa, com ensinamentos, suprimentos de alimento e também questões de documentos e vistos, para que eles possam ser legalizados na Coreia do Sul. Irmãos, é um trabalho difícil. E o Israel é um jovem, solteiro também.
que poderia estar muito bem empregado em qualquer empresa na área da informática. Israel trabalha com o sistema informático da missão da Coreia do Sul, provendo recursos e meios de transmissão do Evangelho pela rádio, pela internet, por tudo. Israel tem um potencial muito grande, mas um dia Deus tocou o coração dele. E sabe como é que foi isso, irmãos? Israel sentiu a chamada pela Coreia e na sua casa, através da internet, ele começou a estudar coreano, que não é tão simples. Foi estudando, de repente começou a se relacionar com pessoas pela internet e tentando exercitar o coreano. E um dia ele disse a mim, Isabel, tio, você me chama de tio, e Isabel de tia, e disse, eu vou para a Coreia. E Israel já está lá, está indo para 2 anos, mais 2 anos e pouco, enfrentando o desafio da língua, dos costumes, de ser solteiro, de não ser coreano, porque nós sabemos que não é tão fácil assim você conviver com uma outra raça. Mas ele está lá firme, confiando no nosso cuidado, na nossa oração, na nossa participação no seu ministério. Então vamos orar por ele. Irmão Tino, vamos orar por Israel, por favor. Bendito Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós queremos pedir pelo missionário de Israel, Senhor, dar-lhe força para que ele consiga fazer o seu serviço, Senhor, para que ele seja uma benção para aquele povo, Senhor, que os possa ajudar com as suas dificuldades, com o perigo que é um bem colo naquela zona, Senhor. Dá-lhe coragem, dá-lhe força. Amém. E que ele consiga, Senhor, transmitir a tua palavra através das tais manobras que ele consegue, que consiga chegar àqueles que querem ouvir e conhecer, Senhor. Amém. Ajuda-o, protege, dá-lhe força e continua com a missão que ele tem, Senhor, para espalhar a tua palavra por aquela zona, Senhor. Amém, Jesus. Ajuda-o e protege-o, dá-lhe força e coragem que é necessária para aquela zona, Senhor. Amém. Ajuda-o e abençoa. Peço em nome de Jesus. Amém. 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 Nós tentamos receber notícias últimas também por parte da Voz dos Mártires, mas hoje à tarde eu recebi uma mensagem dizendo: sinto muito, pastor, mas não consegui gravar e nem preparar algo para vocês. Nós sabemos que a Voz do Mártir também é uma missão que tem muitos compromissos, tem muitos missionários pelo mundo todo, mas vamos continuar orando pela Voz dos Mártires. E também pedimos a Cisaltina que ela pudesse nos dar uma recente informação. Também não recebemos informação. Eu creio também que as dificuldades que ela tem em São Tomé de Príncipe, e até com a internet ela tem dificuldade. São raras vezes que eu consigo vê-la online. Mas vamos orar, lembrar de orar pela Cisaltina, pela Voz dos Mártires. E o nosso último vídeo de pedido de oração vem também da Espanha, do pastor Michael, né? Que agora está se preparando para coordenar todos os acampamentos de verão. Estimados irmãos em Braga, Portugal, que bom poder estar em contato com vocês outra vez e a gente poder estar junto, servindo ao Senhor. Nós estamos bem aqui em Barcelona, Espanha, estamos servindo com alegria, muitos desafios, mas com alegria, com gozo na obra do Senhor. E queria compartilhar com os irmãos alguns pedidos de oração. Como os irmãos sabem, o verão para a equipe da Palavra da Vida é um grande desafio, porque a gente faz os acampamentos de verão para jovens e esse ano nós temos ainda desafios maiores, não só animar as pessoas, não só convidar e mobilizar os jovens para poder estarem, principalmente trazer os jovens inconversos, descrentes, para que escutem o Evangelho. Esse ano a gente tem um desafio de animar também o povo de Deus e as pessoas virem, por causa do todo o tema da pandemia, não é? As pessoas estão com um pouco com medo, mas a gente, graças a Deus, nós temos sido privilegiados porque o local onde nós fazemos o acampamento é um local
muito seguro, é um local muito amplo, é um local que está seguindo todas as normas e os protocolos. Se esse local fosse nosso, com certeza não poderíamos atingir e alcançar todas as metas de segurança, mas como nós temos irmãos que trabalham ali, também é outro ministério, nós podemos ter o privilégio de poder dizer sim, vamos avançar com os acampamentos de verão, enquanto que muitas outras organizações, igrejas estão cancelando porque realmente os protocolos necessários são às vezes difíceis de alcançar. Mas não vai ser assim com a gente. Deus está nos dando esta possibilidade, temos tomado como um desafio e como um passo de fé poder fazer os acampamentos esse ano. E eu quero animar os irmãos que os irmãos estejam conosco, orando pela mobilização, orando pela provisão do Senhor, orando também para que Deus possa estar também trabalhando com a equipe da Palavra da Vida, para que isso seja para nós um desafio. É um desafio de fé, é um desafio que envolve muitas coisas, mas nós sabemos que Deus pode fazer, porque de Deus vem a salvação, e como eu já compartilhei com os irmãos, em Lamentações capítulo 3, a salvação vem do Senhor, e sabemos que podemos esperar e esperar em silêncio. Vamos estar nos movendo, vamos estar fazendo, vamos estar realmente trabalhando para que tenhamos um grande verão e a gente possa compartilhar, depois que acabarmos os acampamentos, as maravilhas que Deus fez e as pessoas que puderam tomar um passo de fé, um passo de salvação. Então, orem por nós, orem por estas coisas, por mobilização, orem por preparação da equipe, orem por provisão também do Senhor. Muito obrigado, meus irmãos, um forte abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Este tem uma responsabilidade muito grande. A Palavra da Vida ficou sem o seu diretor, está na Espanha, e provisoriamente ele teve que assumir todo o trabalho da Palavra da Vida, o que não é tão simples. Eu vou pedir, irmã Augusta, pode orar pelo pastor Maicon, por favor. Pai eterno, eu preciso de clamar Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais uma vez, Senhor, clamamos a Ti, confiamos na Tua misericórdia, na Tua bondade. Senhor, Tu conheces todas as coisas, nada pior. Conheces os pedidos que tens feitos, Senhor. Neste momento, clamamos pela missão em Espanha, Senhor. Ó Senhor, a Palavra da Vida, que se não é assim, que está sendo dirigida pelo Maicon e sua família, Senhor, e outros membros. Senhor, abençoa aquela obra, Senhor. É a Tua obra, Senhor. Amém. Tu os usas, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado, para que tudo seja para honra e glória Tua, Senhor. Amém. Fortifica, Senhor. Fortifica o lugar, os acampamentos, Senhor. Traz os jovens, Senhor, para Te louvar, para crescer na Tua palavra, Senhor. Ó Senhor, que todos eles possam sair com o coração cheio da Tua palavra, com o amor e a graça que Tu dás graciosamente. Amém. Obrigado por tudo que tens feito naquela cidade, Senhor, naquele país. Obrigado por tudo que tens feito por cada um de nós também, Senhor. Graças a Deus, Senhor, por tudo que tens feito. E te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Te peço mais uma vez que orientes os campamentos que eles estão preparando, Senhor, que os visites a cada um deles, que lhes tenhas a Tua graça e o Teu cuidado. Amém. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Amém. Agora vamos para a nossa reflexão, que é a parte final desse momento, né? Talvez a Priscila, se não me falha a memória, ela disse aqui hoje, nós às vezes não somos chamados para ir para outro lugar, para outro país, para outros lugares do mundo, mas somos chamados às vezes para ir a uma escola, para ir ao trabalho, e lá no trabalho Deus nos coloca pessoas para falar. Então vamos pensar que cada um de nós aqui somos missionários, de acordo com aquilo que Deus quer que façamos. Se somos missionários, qual é o nosso papel? Qual é a nossa função? Como e o que devemos fazer? Talvez você pode pensar, mas eu não tenho condições, eu não tenho tempo, eu não sei falar. Há muitas pessoas que dizem isso. Então nós vamos pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que é realmente ser um missionário. O hino que nós cantamos é baseado num texto que é o ídio, a ordenança que Jesus deixou aos seus discípulos. Jesus diz, ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Falai do Evangelho, pregai o Evangelho, para que as pessoas conheçam o Evangelho
que conheçam o plano de Deus para a vida delas. Então, ser missionário é anunciar o Evangelho. Aí talvez ainda podemos pensar, mas anunciar como? O que é que eu tenho que falar? E eu quero chamar a atenção que no primeiro slide do hino, havia ali em amarelo um texto que dizia: disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Ser missionário, ser alguém que anuncia o Evangelho, é simplesmente falar quem Jesus é. Quem Jesus é. Você seria capaz de dizer a alguém, a um amigo, a um parente, quem Jesus é? Se você for falar, confia em Jesus, mas quem é Jesus? Qual seria a sua resposta? O que é que você falaria? Ah, Jesus é um bom homem. Jesus veio, se sacrificou injustamente, foi morto. O que é que nós falaríamos de Jesus? Quando Jesus disse, ide por todo mundo e anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, e temos que lembrar que os seus discípulos andaram com Jesus, estiveram dia a dia com Jesus, sentaram à relva, sentaram embaixo de uma árvore, sentaram nos lugares à beira-mar para ouvir Jesus. Eles ouviam Jesus todos os dias, e podemos dizer o dia todo, e algumas noites. Por que Jesus se dedicou em estar com seus discípulos? Jesus se dedicou a estar com eles para que eles pudessem conhecê-lo. Porque ninguém pode falar de Jesus sem conhecer Jesus. Todo missionário, como no caso aqui esses exemplos, mas existem muitos missionários no mundo, toda pessoa que se dedica e dedica de forma integral a sua vida para falar de Jesus, ele faz isso porque ele conheceu Jesus de forma pessoal. Ele conheceu Jesus na sua vida. E a experiência que ele tem com Jesus permite que ele fale quem Jesus é. Talvez, pode ser que você não tenha muitas experiências com Jesus. E talvez você diga, eu não sei o que falar de Jesus. Então nós vamos aprender rapidamente aqui hoje, com o próprio Jesus, com o que ele diz na sua palavra, quem é Jesus. E tudo centralizado no Evangelho de João. Então abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, e vamos ver algumas coisas que Jesus diz que ele é. O primeiro texto que nós vamos ver está lá em João, do Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Todos os textos vão estar no Evangelho de João, então não vai ser preciso fugir muito. Deixe a sua Bíblia aberta. No capítulo 6, todos acharam? Se todos acharam, o que diz primeiramente o verso 35? João capítulo 6, versículo 35. Ali diz assim, Jesus falando, declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Jesus diz que ele é o pão da vida. E vamos entender uma coisa, quando pensamos em pão, pensamos em necessidade física, e quando pensamos em pão, aqui nesse texto também devemos pensar na necessidade espiritual. É claro que Jesus, como Deus, tem poder para suprir a nossa necessidade física. A prova disso é que Jesus, com alguns peixinhos, alguns pães e uma multidão ao redor dele, ele fez com que os pães se multiplicassem, os peixes se multiplicassem e supriu a todos na fome física. Isso me faz pensar que Deus sabe das nossas necessidades. E Jesus sabe quando nós precisamos de alimento e não temos condições. Nós oramos aqui pelas crianças e pelos idosos da Coreia do Norte. Então, orar a Jesus pedindo que abençoe a essas crianças e esses idosos é nós crermos em que Ele tem condições de supri-los lá na Coreia do Norte com alimento físico também. Cremos nisso? Então temos que orar por isto. Temos que orar por isto.
Mas aqui Jesus está falando que aquele que crê nele, ele diz, eu sou o pão da vida e quem vem a mim, ou seja, quem me busca, quem me quer conhecer, quem quer acreditar no que eu digo, esse que vem a mim, de modo algum terá fome. Seja física, seja espiritual. Se você está abatido na sua alma, no seu coração, apesar de você já ter comido hoje, ter se alimentado, mas se você sente uma dor, uma tristeza no seu íntimo, Jesus pode livrar você dessa tristeza. Amém. Porque Ele é o pão da vida espiritual que pode alimentar a sua alma, o seu espírito e te dar a paz. Amém. Então, quando eu falo de Jesus a alguém, eu tenho que dizer isto: Jesus é aquele que pode saciar a sua fome, a sua necessidade, a sua carência espiritual. Mas para que eu possa falar isto, eu tenho que provar isto. E aí fica aquela questão: você tem tido experiência com isto? Jesus tem saciado a sua necessidade espiritual, a sua alma? Se você tem, use essa experiência sua para falar a outras pessoas. Mas também vamos ver o que é que Jesus diz mais ainda. Nós vemos lá no texto do capítulo 10. Agora avança um pouco, vai lá para o capítulo 10. E lá no capítulo 10 vamos ver os versos 7 e o verso 9. João capítulo 10, versículo 7 e o versículo 9. No versículo 7 diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no versículo 9 ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus se apresenta dizendo: eu sou a porta pela qual você pode entrar com a sua fé. Porque ninguém entra pela porta que é Jesus sem fé. É preciso crer nisto. E Jesus diz: quem entrar por mim achará pastagem. O que representa a pastagem aqui? Alimento. Alimento para a alma, alimento para a vida, para as necessidades da vida. Você tem buscado a Jesus? Você tem, pela fé, crido nisto, que Jesus é uma porta que se abriu para eu entrar na presença de Deus e ser abençoado por Deus? Então, pela fé, comece a buscar Jesus e procure entrar pela porta que Jesus é. E quando eu digo entrar, eu digo aprender de Jesus, estudar sobre Jesus, conhecer de fato Jesus Cristo através das Escrituras. Eu sou a porta. Às vezes nós falamos: poxa, estou sem saída, não sei o que fazer. Ou você pede conselho a alguém e diz: não tem jeito, não tem saída, é um labirinto. Não, para Jesus não existe labirinto. Para Jesus existe porta, que Ele abre para nos conduzir à libertação, à salvação, a tudo aquilo que nós necessitamos. E há um texto que diz em Apocalipse de que Jesus tem a chave. E Ele tem a chave, e diz o texto que a porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. E a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Talvez existem muitas coisas impossíveis para você, como para mim também. Mas para Jesus não há nada impossível. Se for para o seu bem e da vontade dEle, e se você ir a Ele como sendo Ele a porta aberta para a sua fé, Ele pode abrir portas e derrubar barreiras para que você possa chegar ao bom porto e se sentir abençoado. Então, falar de Jesus a alguém é dizer que Ele é a porta. Mas ainda o próprio Jesus diz lá no capítulo 10, o versículo 11. O que diz o verso 11 do capítulo 10? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em primeiro lugar, você precisa não só reconhecer que Jesus é o bom pastor, você precisa reconhecer que você é a ovelha a qual Jesus quer cuidar. É claro que nós somos uma ovelha especial, porque se não fôssemos especiais para Jesus, Ele não teria morrido na cruz por nós. Você crê na morte de Jesus?
por você. Eu sei que muitas pessoas creem que Jesus morreu na cruz, mas não creem e não reconhecem que Ele morreu por elas. Jesus morreu por mim, morreu por cada um de vocês que estão aqui. Por quê? Porque Ele olha para nós como nós sendo as ovelhas do rebanho de Deus. E Ele quer ser o pastor, Ele quer nos conduzir pelo bom caminho, Ele quer nos conduzir à eternidade para estarmos na presença de Deus. Ele quer nos conduzir pelo caminho da bem-aventurança. Enquanto que às vezes nós ignoramos Jesus e andamos à procura de caminhos e às vezes andamos por caminhos da perdição, que nos conduzem à morte. Então, se você reconhecer que Jesus é o pastor que pode conduzir você, vocês talvez conheçam melhor do que eu o que é que um pastor faz com um rebanho de ovelhas. Uma simples ilustração. Quando o pastor segue, as ovelhas vão atrás, não é assim? Você já parou para pensar nisso? Como é que um animal daquele segue aquele pastor, aquele homem? Porque ela aprendeu que ele cuida dela. Ele aprendeu que ele, melhor do que ninguém, sabe o que ela precisa. As ovelhas entenderam que ele conduz a cada uma delas ao bom pasto. E ele conduz a um lugar seguro para dormir à noite. Você se sente assim? Você já pensou nisso, que Jesus quer te conduzir desta forma, segura, cuidadosa, abençoada, e te conceder alimento para a sua alma, para a sua vida? Pensa nisso. Se você for ao hospital, é que agora está proibido em muitos hospitais entrarmos, mas eu tive a experiência de fazer o papel de capelão muitos anos nos hospitais do Brasil. E quando você entra no quarto onde há alguém enfermo e sabendo que está com uma enfermidade para a morte, esse alguém está perdido, ele não sabe o que falar, ele não sabe o que pensar, e às vezes ele olha para a gente e fica na espera, o que é que você vai dizer? E quando você chega e faz assim, olha, fica calmo, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Ele sabe que não vai dar certo, porque isso é um consolo humano. Ele sabe que ele vai morrer a qualquer momento. Mas se você chega para ele e diz a ele, olha, Jesus é o bom pastor. E Jesus vai cuidar de você e da sua alma. Se você crer em Jesus, Ele vai te conduzir, como diz o salmista, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, Ele estará consigo. Interessante, as experiências que eu tive no hospital, não tenho palavras para dizer isto. E nós muitas vezes não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Jesus é o bom pastor. Nós temos que ensinar isso para as pessoas, mas para ensinar isso às pessoas nós temos que seguir Jesus como ovelhas, obedecer, depender dele. Mas também diz o texto no versículo 14, né? Diz ali, então Jesus lhes disse claramente, João capítulo 10, né? 14. O verso 14 diz ali, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aqui está o segredo de sermos abençoados e sermos felizes por crermos em Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor, elas me conhecem. Jesus só é de fato o Salvador e o Consolador e o ajudador das pessoas, daqueles que conhecem a Ele. Nesta cidade de Braga, muita gente conhece o bom Jesus. E você está falando lá no alto do morro. Mas será que conhecem o bom Jesus das Escrituras? Será que conhecem o bom Jesus que foi à cruz e morreu por elas? Nem todos conhecem. E só há um meio de conhecer, através das Escrituras. Jesus disse isso, examine as Escrituras, porque são elas que dão testemunho de mim. Creia nisto. Porque se você for ajudar alguém, aconselhar alguém num momento difícil, você precisa saber quem Jesus é de fato. Ser missionário ou fazer missões é falar quem Jesus é às pessoas. Nós vamos ver que Jesus ainda diz
lá no capítulo 11 de João, versículos 25 e 26. João, capítulo 11, versículos 25 e 26, diz assim: declarou-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? É a pergunta que Jesus fez. É importante entender isso. Jesus está falando daquele momento que todo ser humano, na boa parte, tem medo. Ou fica preocupado em excesso, que é o momento da morte. E Jesus está dizendo claramente de que Ele é a ressurreição. E Jesus não está fazendo disso um discurso. Jesus está falando porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. E se Jesus venceu a morte, Ele tem poder sobre a morte. E é por isso que Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Porque ressurreição representa vida, viver novamente. Às vezes nós celebramos a Páscoa e muitas vezes não pensamos no que de fato a Páscoa ensina para nós. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição. Jesus está querendo dizer com isto: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, ainda que venhamos a morrer neste mundo, se Jesus for o nosso pão, se Jesus for a porta para a eternidade para nós, se Jesus for o bom pastor da nossa vida, ainda que morramos neste mundo, nós viveremos com Ele na eternidade. Viveremos com Jesus no céu. Não porque merecemos, mas porque Ele morreu por nós e ressuscitou. E a nossa fé nos leva a esta vitória com Jesus Cristo. E ainda Jesus diz claramente, depois no verso 26, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Ou seja, este tempo é passageiro, este mundo passa, e nós vamos morrer um dia. Estamos assustados muitas vezes com o número de mortos, por causa da pandemia. Mas antes da pandemia, morreu muita gente como está morrendo agora. Estamos perdendo amigos, pessoas conhecidas, mas graças a Deus que algumas delas morreram felizes na certeza de que Jesus é a ressurreição delas. Que Jesus é a vida delas e que elas estão com o Senhor. Há muitos que ainda não têm essa certeza. E é por isso que missões é necessário. É por isso que nós temos que falar de Jesus e dizer quem Jesus é. Fazer o nosso papel aqui em Braga, no trabalho, na escola, por onde andarmos. Fazer missões. Essas portas estão abertas por isso, para que as pessoas possam vir, entrar e ouvir o Evangelho. Nós não abrimos isso para elas virem aqui ouvir o pastor João, o pastor Mauro, conhecer a mim. Não, é para conhecer Jesus, para ouvir a respeito de Jesus. Mas também, lá no capítulo 14, avança um pouquinho, no capítulo 14, nós temos ali o versículo 6 e 7. João capítulo 14, versículos 6 e 7, diz assim: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, a mim, também conheceríeis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Agora Jesus está falando que é possível ver Deus e conhecer Deus. Jesus está dizendo que é possível sentir a presença de Deus. E Ele diz: eu sou o caminho. Quem vem a mim, vem ao Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E Ele diz claramente aqui, de que se vós conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora eu digo, conheceis. Ou seja, os discípulos puderam provar através de Jesus o amor de Deus. Puderam sentir Deus na vida deles, através de Jesus. E hoje continua sendo assim. Se você crer que Jesus é o único meio, o único caminho para a salvação e o único caminho para você estar no céu com Deus, você tem que buscar Jesus agora. Você tem que entregar a sua vida a Ele agora. E dizer a Ele: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor
Eu quero que o Senhor seja o pão que alimenta a minha alma. Eu quero que o Senhor me conduza como sua ovelha. Eu quero seguir o caminho que o Senhor é. Amém. E Jesus vai fazer isso. Jesus vai se fazer presente na sua vida pela fé. E vamos caminhando no capítulo 15, João 15, o versículo 1 e o versículo 5. No capítulo 15, o verso 1, Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o viticultor. Jesus está falando de que Ele é a videira que produz frutos, e bons frutos, frutos para a vida. E no versículo 5, ele diz ali: Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha, você pensa que o Israel, com todo o conhecimento dele, está fazendo coisas maravilhosas lá na Coreia? Não, não é por causa do conhecimento dele, não. É porque Israel conheceu Jesus e Jesus vive na vida de Israel, e por ele viver na vida de Israel, Israel produz bons frutos, porque Jesus é que produz frutos através da vida de Israel. Você pode se achar incapaz ou dizer: olha, eu não sou nada bom. E aí nós perguntamos: quem é bom? Jesus fez essa pergunta: quem é bom? Ninguém é bom. Ah, mas eu não sou tão justo. Mas quem é justo? Jesus disse: ninguém é justo. Justo só Deus. Bom só Ele. Mas aquele que tem Jesus Cristo é justificado pela fé através de Jesus. Aquele que tem Jesus Cristo na sua vida, como seu Senhor e Salvador, passa a ser alguém que produz frutos bons, porque Jesus é quem vai produzir os frutos na vida dele. Não é você nem eu que vai falar boas palavras com as pessoas, é o próprio Jesus que vai falar através do seu Espírito, através de nós. Jesus vai colocar as palavras na nossa boca, porque nós vivemos uma comunhão com Jesus. Se você viver uma comunhão com Jesus, você será portador de boas mensagens para os que estão sofrendo. Você quer isso? Porque se você quiser, é possível pela fé. É possível pela fé. Agora o último texto está lá em João capítulo 8. Volta para trás um pouco. João capítulo 8, versículo 12. João 8, verso 12. Diz assim: Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem segue a este Jesus não anda em trevas. O que é andar em trevas? Você já passou por a experiência de às vezes levantar à noite sonolento, ir para a casa de banho, mas não quer ter o trabalho de acender a luz? E o que acontece às vezes? Você dá uma topada na quina da cama. Você às vezes vai pensando que a porta está ali, de repente você põe a mão, não é a porta. Porque as trevas, a escuridão, encobre tudo aquilo que nós precisamos. Então Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem andar comigo não vai andar em trevas. Não vai ter dificuldade de identificar o que é bom e o que é ruim. Não vai ter dificuldade para achar o caminho verdadeiro. Quem andar com Jesus vai ter a luz e a clareza do que está acontecendo no mundo. O que está acontecendo no mundo? Pelo que a Bíblia diz. Você sabe o que está acontecendo no mundo pelo que a Bíblia diz? E se você acha que o mundo vai melhorar, é engano seu. Porque a Bíblia diz que o mundo vai piorar. Os fins dos tempos serão piores do que o que nós vivemos hoje. Mas Jesus diz: Eu sou a luz. E quem andar por mim não andará em trevas. Aleluia. Você já parou para pensar nisso? O dia de amanhã para nós é uma treva. Eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Eu posso ter planos, eu posso ter desejos, eu já posso ter agendado tantas coisas para amanhã, mas eu não sei. Para começar, eu não sei nem se vou acordar amanhã. Mas Jesus sabe. Isto quer dizer que hoje
Agora é o momento de eu refletir e tomar uma posição ao lado de Jesus. Não deixar para depois. Eu sou, disse Jesus. Quantas vezes aqui, né? Pelo menos 7 vezes aqui nós vimos Jesus dizendo: eu sou, eu sou. E a pergunta que eu faço agora para mim e para vocês: o que esse eu sou representa para nós? O que esse eu sou que Jesus diz que ele é, representa para a minha vida, para a sua vida? Que diferença faz isso? Que eu e você não venhamos a ser cegos andando nas trevas, mas que possamos optar por Jesus e seguir a Jesus porque Ele é a luz. Que eu e você não venhamos a ser famintos espiritualmente, emocionalmente, porque Jesus é o pão da vida. Que eu e você não venhamos andar com sede. A sede interna da nossa alma muitas vezes nos leva a sermos rancorosos, violentos, porque é uma sequidão dentro de nós e nós ficamos com raiva de tudo e de todos, às vezes. Não é assim, gente? Mas se Jesus é a água viva e eu bebo dele, me alimento dele através da sua palavra, eu não vou ter sequidão nem sede de justiça, porque o Senhor é o meu Senhor. Abaixa a sua cabeça um pouco. Pensa um pouco naquilo que nós acabamos de ouvir. Você não é a Núbia, que está lá na Espanha. Você não é o Israel, que está lá na Coreia. Você não é o João Lourenço, que está lá no Rio Grande do Sul, no Brasil. Você pode ser o João, você pode ser o Tino, você pode ser Anjinhos, você pode ser o Jorge, você pode ser o Daniel. Eu sou o Mauro, a Isabel, minha esposa. Mas nós somos pessoas as quais Jesus ama, pelas quais Jesus morreu na cruz. Nós somos pessoas as quais Jesus quer conduzir ao Pai e guardar-nos neste mundo, livrar-nos deste mundo tenebroso, para nos dar a salvação pela fé em Jesus. Jesus não quer que eu seja um religioso, Jesus quer que eu seja um cristão que crê em Cristo e pela fé segue Jesus. Você pode estar com a sua cabeça curvada, pensando no que ouvimos, e quem sabe aí no seu coração você pode tomar uma decisão e dizer no seu íntimo, não precisa nem usar de palavras, você pode falar aí no seu pensamento, conversar com Jesus, e você pode tomar uma decisão e dizer a Ele: Jesus, eu quero que Tu sejas o meu pastor, eu quero que Tu sejas a minha luz. Jesus, eu quero ser a Tua ovelha. Jesus, eu quero Te conhecer. Jesus, eu quero andar pelo caminho que o Senhor é. Eu quero que o Senhor me perdoe os pecados, que o Senhor me perdoe a falta de fé. Eu quero que o Senhor me tire todo o peso da minha alma, do meu coração. Eu quero ser liberto de todo temor, temor da morte, temor do dia de amanhã, temor das coisas que podem vir a faltar, porque o Senhor vai me alimentar, o Senhor vai cuidar de mim. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor, eu quero confiar e ter o Senhor como meu Senhor e Salvador. Com a sua cabeça curvada, aí onde você está, se você faz essa oração aí no seu coração, Jesus está te ouvindo. E Jesus vai te abençoar. Deus vai derramar sobre você da graça salvadora dele. Deus vai te dar orientação. E quando você ler a Bíblia, ler os Evangelhos, você vai entender o que Jesus é verdadeiramente. E quando isto acontecer, você vai ser bênção para outras pessoas, porque Jesus vai te usar para abençoar outras vidas. Se você quer isto, diga: Jesus, eu quero isto. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador. E se você tomou essa decisão, eu quero agradecer a Deus pela sua decisão. Assim como eu um dia tomei uma decisão, assim como Israel, assim como os missionários e todos que buscam Jesus tomam uma decisão e são abençoados por Deus, você também vai ser, e eu quero agradecer a Deus por isso, pela sua vida. Se há alguém que quer e sentiu esse desejo no seu coração, apenas levante a sua mão e abaixe, só isso, mais nada. Eu só quero saber para orar e agradecer. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão?
Vamos orar e agradecer a Deus por isto. Eu sei que, às vezes, nós somos confrontados e, às vezes, fica difícil para nós, diante dos homens, dizer que cremos em Jesus Cristo. Mas essa é uma luta minha, sua, de todos que creem em Jesus Cristo. Mas Jesus disse certa vez: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então falar, dizer que somos seguidores de Jesus, somos discípulos de Jesus e que Jesus é o nosso Senhor Salvador, isso só é bênção para nós. Não tenha medo, não sinta vergonha disto, porque Jesus vai cuidar de você. Vamos agradecer. Querido Deus, eu creio que Jesus é o Senhor e Salvador. Eu creio no poder que Jesus tem de penetrar a nossa vida com seu Espírito e sondar os nossos corações. Eu creio, Jesus, que o Senhor realmente é o Senhor pastor que quer cuidar de nós como ovelhas preciosas. Eu sei, Jesus, que o teu Espírito está falando ao nosso coração e falou ao coração de todos, com certeza. O que eu quero pedir, Jesus, é que o Senhor possa fazer com que a fé possa crescer no coração dessas pessoas. Que a fé que essas pessoas depositaram no Senhor hoje possa conduzi-las ao bom caminho que o Senhor é. Que esta fé possa fazer com que haja uma sede e que nós busquemos mais ao Senhor para saciar a nossa sede. Que pela fé possamos ler mais a Tua Palavra e crer mais naquilo que a Tua Palavra diz. Não nos deixe ficar, Senhor, na escuridão, cheios de dúvida, mas que a Tua luz nos ilumine para entendermos e vermos a verdade que Jesus é. E que pela graça salvadora de Jesus Cristo, sejamos salvos e tenhamos o perdão dos nossos pecados. Porque foi para isto, Jesus, que o Senhor deu a sua vida na cruz, e é por isso que o Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu quero agradecer e pedir que o Senhor esteja com você, que tomou essa decisão. E se você crê nisto, continue lendo a Bíblia. E se quiser, continue vindo, ouvindo a palavra do Senhor. E Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Porque Ele quer isto. E que assim seja. Eu quero convidar o pastor João a vir à frente e orar e agradecer por este momento que nós passamos. E impletar a bênção do Senhor sobre nós. Somos gratos a Deus por este culto, porque sempre que podemos ouvir da Sua Palavra, nós podemos aprender mais sobre este Jesus, mais sobre este Deus. E temos o privilégio de conhecê-lo de perto. E somos gratos porque este Deus se manifesta a cada dia na nossa vida. O pastor Mauro disse que cada um de nós teve uma experiência em que quando Jesus entrou na nossa vida, quando Jesus nos chama para servi-lo, e são realmente experiências únicas que transformam o nosso coração. Nos tiram às vezes da amargura, da tristeza e nos enchem de paz e de alegria. Louvado seja este Senhor Jesus que quer a nossa vida e quer a cada dia nos transformar. Vamos agora orar, agradecer por este culto, agradecer pela palavra e pedir que Ele se revele mais e mais ao nosso coração. Amém? Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez nesta tarde. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, vem como um bálsamo para a nossa alma, Senhor. Tu realmente és o nosso Senhor, és o nosso Salvador, és o bom pastor, és o alimento, o bispo das nossas almas, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens te revelado bondoso e misericordioso para connosco. Te pedimos, Senhor, que a cada dia nos atraias mais e mais para Ti, Senhor. Que a cada dia possamos ter experiências, Senhor, de caminhar contigo e possamos dizer que realmente as nossas vidas estão guardadas na mão deste Senhor Jesus Cristo, o qual nos tem amado e nos tem abençoado. Por isso, seja connosco, Pai. Te pedimos agora, Pai Santo, também que nos leves, Senhor, para os nossos lares, para os lugares onde nós vamos, Senhor,
que desde já, Senhor, prepares uma noite de descanso, Senhor, mas mesmo, Senhor, a descansar, mesmo a dormir, Pai, Tu continuas a ministrar e a falar aos nossos corações, Senhor, e sendo a Tua vontade, Senhor, que amanhã nos des um dia de vida para a glória do Teu nome. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco agora e eternamente, e nós dizemos Amém. Então que o Senhor continua a abençoar a vida de cada um e nos continua a dar a sua graça nesta tarde. Amém.